Pode na Laje é um podcast produzido pelo coletivo Merak, buscando incentivar e dar voz às pessoas de dentro da comunidade. Não deixe de nos acompanhar também pelas redes sociais, @Pode na Laje. Oi, eu sou a Ana Eurico, uma das apresentadoras do Pod na Laje. Esse é o nosso 8º episódio e o último da nossa primeira temporada. Oi, eu sou a Yasmin e nós somos as apresentadoras do Pod na Laje. O nosso podcast teve 7 episódios com convidados incríveis, trazendo temas extremamente latentes e necessários. Reunimos os nossos melhores momentos dessa temporada neste episódio. Esperamos que gostem. Que bacana, fiquei muito feliz pelo convite. É um imenso prazer estar aqui com vocês, na nossa comunidade, né? Acho que isso é o mais importante. Oi, gente, eu sou a Carla Dionísio, eu sou atriz, dançarina e produtora audiovisual. Eu sou o Jonathan. Antes de mais nada, acho que a primeira coisa que eu sempre faço quando eu vou falar quem eu sou é que eu sou morador lá do Jardim Capela, o extremo da Zona Sul, extremo do quase em Itapecerica da Serra já. E passei minha vida inteira lá, morei minha vida inteira lá. Tenho 24 anos. Hoje eu sou líder do núcleo jovem do programa GOEM, que aqui em São Paulo é conhecido como Juventudes Potentes, mas é um programa global que trabalha com a inclusão produtiva de jovens, né? E é um programa super fantástico porque envolve jovens nas soluções que são desenvolvidas para eles mesmos. Então acho que isso é muito importante e eu fico muito orgulhoso aí de ser o líder desse grupo aí super potente. Eu sou o Leonardo Garcês, eu trabalho como ator, criador de conteúdo, produtor e eu sou um artista assim, multifacetado, faço um pouquinho de tudo, mas eu tenho dentro de mim, desde pequeno, né, essa vontade de vencer na vida, essa vontade de fazer arte, de fazer as coisas acontecerem. Eu acho que foi a partir disso que eu fui me colocando na sociedade, me desenvolvendo e conquistando o meu espacinho, né? E tô até hoje em busca, que a gente sempre está em busca na vida, né? Olá pessoal, sou Nilza Eurico, liderança comunitária da Vila Guacuri. Eu sou Armando Ferraz, a gente, um dos fundadores da Alvarenga TV, é uma plataforma de comunicação periférica, nascida e criada aqui no território da Pedreira. Eu sou a Marta também, uma das cofundadoras da Alvarenga TV. Estou muito feliz pelo convite, obrigada. Aqui é um território que para mim é muito importante, que é um território onde eu nasci, onde meus pais se conheceram, onde meus familiares moram. Então, muito feliz, fora todas as coisas que eu acompanho daqui, então agradeço muito. Vivência feminina, você trouxe aqui pra gente hoje o seu livro que fala diretamente sobre mulheres circenses, etc. Então eu queria que abrir esse espaço aqui para você falar um pouco mais sobre o seu livro, fazer seu merchan aí. Então, esse livro ele traz essas mulheres e essas narrativas vindo lá do Circo Família, passando pelo Circo Social, Circo Educação, que é o território onde eu estou hoje. Então, eu também trago as minhas narrativas do Circo Educação e chegando na academia, na universidade, né, com algumas falas da Hermínia Silva e algumas falas minhas também, né, trazendo um pouquinho disso. Esse livro ele se chama Trajetórias Artísticas e Profissionais de Mulheres Circenses, então ele traz todo esse processo e narrativas incríveis que elas trouxeram, né. Eu escrevo esse livro, mas junto comigo está a Bruna Gabriela Marques, que foi a minha orientadora de mestrado nesse processo, né. Então foi um sonho mesmo realizado, que eu consegui falar da família, eu falei aqui do espaço do Circo Escola aqui do Guacuri, né. Então tem umas questõezinhas assim, fui trazendo, né, de uma forma muito amorosa, eu acho, né? E onde a gente encontra? Se alguém quiser comprar. Gente, de verdade, assim, é da editora Apres. E assim, dentro da inclusão produtiva, a gente entende que existe uma realidade muito ampla, né? Então, conta um pouco pra gente sobre as dificuldades dentro da inclusão produtiva. A gente tem muitos recortes diferentes aí quando a gente fala de inclusão produtiva, né? Então a gente pode falar de inclusão produtiva de 50 a mais, né? de um público-alvo aí de pessoas maiores de 50 anos que estão recomeçando a vida ou então que foram ali, foram negligenciadas ao longo da trajetória de vida deles em vários aspectos, o que inclui a educação, mas a gente também pode falar de inclusão produtiva, por exemplo, em juventudes, que é o que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar. E em juventudes, especificamente a juventude periférica. A juventude que vivencia a realidade das comunidades nas periferias, né? Então, quem está ali vivenciando
é muito diferente da juventude que está mais próxima do centro, que tem uma condição financeira um pouco melhor. Então acho que isso cria uma realidade paralela ao que é a inclusão produtiva para juventudes no geral, quando você fala só do jovem periférico, né? E acho que as principais dificuldades que existem, aí não sou só eu falando, mas uma série de estudos que existem por aí, são muitas injustiças estruturais. Então existem muitas coisas que são postas aí já num sistema existente no Brasil, e você tem uma série de características ali que dificultam o acesso do jovem, tanto para a educação quanto para o mundo do trabalho, né? Então, principalmente hoje, acho que um dos principais fatores que existem é a logística, então é a mobilidade urbana. Então a gente está falando que a maior parte da oferta de emprego é nos centros. Sim. Então é muito mais próximo ali, Paulista, no Centro Velho. Então ali é onde se tem a maior concentração de oportunidades, a maior concentração de vagas de trabalho. E ao mesmo tempo você tem a maior população que interessa essa oportunidade vivendo lá no extremo, lá na periferia. Então um dado que a gente tem bem interessante numa pesquisa realizada sobre injustiça estrutural, feita com jovem e por jovem, é de que a média de locomoção de onde o jovem mora até chegar no centro é de aproximadamente 1h30. Quando que pra você, dentro desse contexto de projeto, caiu a ficha, por exemplo? Você falou, não, pera, isso não é só um curso, é isso que eu quero fazer pra minha vida, por exemplo. Eu acho que as apresentações levavam muito isso pra gente. Quando a gente subia no palco, fazendo, não, Carla, vamos fazer isso, você vai fazer isso porque a gente sabe que você é boa nisso. E aqui você, caramba, eu sou boa nisso, mas o que eu posso fazer com isso? E aí, outra vez, a rede de apoio lá também, nos cursos, você pode ir por esse caminho, você pode ir fazendo isso, mas, querendo ou não, eu fui realmente pro teatro, porque é o que estava mais próximo, assim, sabe, tipo, eu sei quem é Fernanda Montenegro, eu sei que ela é uma atriz do caramba. Então, a relação do teatro, pra mim, era mais próxima, mas eu sei que eu consigo alguma coisa, assim, sabe? Tem um caminho mais fácil, obviamente, entre aspas, mais fácil. E aí eu acho que foi mais isso, olhar em minha volta, sabe? O que era mais fácil. Assim, Yasmin, ser uma líder comunitária é a pessoa focar e se preocupar o que está acontecendo dentro do seu território, dentro da sua comunidade, sair atrás do poder público para trazer benefícios para a comunidade, trazer algo diferente que possa fazer uma diferença para essa comunidade que é tão carente. Sim. Atualmente eu estou fazendo mestrado em bens culturais e projetos sociais na FGV, discutindo justamente território e memória. E, além disso, também fiz algumas especializações em gestão de projetos, em produção audiovisual, em projetos na economia digital. Fiz parte de vários coletivos, vários projetos. Trabalhei um bom tempo, 6 anos e pouco, na Secretaria Municipal de Cultura, tanto coordenando a Casa de Cultura São Mateus por 1 ano e pouco, e depois fui para a coordenação. E vivo de cultura desde que eu me entendo, assim, acho que eu nunca fiz outra coisa que não fosse cultura, assim, desde os 10 anos. Quando tive um professor na faculdade, ele trabalhou no extinto Banco Real. E aí, do lado do Banco Real, lá na Paulista, tinha como se fosse uma viela, né? Ou seja, um espaço lá, e tinha muito assalto, muito... Avenida Paulista, tá? Não tô falando daqui da Pedreira, não. Avenida Paulista. Então tinha muito assalto, tinha muito usuário, acontecia muita coisa naquela viela do lado de um banco, cara. Porra, na Avenida Paulista. E aí ele falou assim, você sabe como é que eu resolvi tudo isso? Aí, porra, não, professor, botando luz. O banco foi lá, meteu luz naquela viela inteira. As pessoas se sentiram mais seguras. Quem queria fazer o mal não tava lá. E aí ele falou assim... quando você vê algo que está muito ruim, não adianta você esconder. Você tem que colocar luz. Coloca a luz que aparece solução de algum lugar. E a Alvarenga TV, óbvio, né? Hoje eu olho para trás e eu entendo o que o professor dizia, né? O que a gente muitas vezes faz é colocar luz num problema. Mas depois que eu comecei a trabalhar com projeto social, que foi aqui no Guapuri mesmo, né? Que aí passou o tempo e veio outras
instituições, né, para poder tomar conta do espaço. E eu ouvi de uma curadora circense, né, que ela veio para cá como curadora circense, de que os profissionais de circo não ganhavam prêmio porque não sabiam escrever. O momento mais difícil foi o primeiro trabalho como atriz. Porque, como era o primeiro, eu cheguei lá, caramba, vou receber pra atuar. Caraca! Aí eu ficava, era 5 dias por semana, ficava da 1 até as 5 e recebia R$400. Só que era maravilhoso pra mim na época. Só que eu pagava R$500 de condução, como eu falei. Então, pra eu entender isso, foi durante processos, né? Que, tipo, a gente tava lá, a gente era todo mundo de periferia, assim, e a gente chegava a um ponto de dividir marmita, de falar assim, gente, me ajuda a levar, porque eu tô sem, eu não vou dar tempo de chegar com comida, não vou conseguir chegar com almoço, vamos se ajudar, não sei o quê. E essa foi a parte tensa nesse processo, a saída, tipo, de cursos para ir para o momento profissional da atuação mesmo, porque por eles já saberem que a gente estava no começo, eles fizeram isso, tipo, diminuíram o valor, a gente não ia procurar porque a gente estava deslumbrado com o pouco que a gente tinha, só de estar recebendo por estar atuando, a gente achava maravilhoso, a gente não sabia. Só que o processo foi muito desgastante, porque a gente recebia pouco, a gente não tinha alimentação, a gente trabalhava muito, ainda chegava os dias da apresentação, eram os 2 finais de semana, e aí foi desgastante demais. O pessoal da produção, da direção, chegou no momento da estreia, a gente estreou, eles esqueceram da gente, a gente fazia tudo sozinho, a gente tinha que correr atrás de apresentação, e isso era um projeto grande, era um projeto fomentado pela prefeitura não, pela Secretaria de São Paulo. Secretaria de Cultura, né? Isso, ele era fomentado, ele tinha grana pra isso, e a gente foi passado pra trás, sabe? E a gente não via isso, mas o meio pro final foi muito, muito difícil, porque a gente tava sentindo no bolso, porque, querendo ou não, a gente era de menor e chegava em casa, vocês não iam receber? Porque a gente tá tirando do nosso bolso, sabe? Porque, querendo ou não, R$500 de condução a mais é muita grana. E uma coisa que me ajudou a superar essas dificuldades, que eu também nem quero dar tanto foco para isso, porque eu acho que a gente tem que falar dessa visão positiva, principalmente no podcast Na Laje, para as pessoas se inspirarem, que é o quê? A questão espiritual que me ajudou muito também. Assim, de eu trabalhar minha espiritualidade, de eu me entender, né, como ser humano, quem está comigo, quem cuida de mim, dos meus orixás, das minhas entidades, e isso foi me abrigando cada vez mais. E quando a gente lida com pessoas, né, e com arte, você tem que ter esses campos internos e espirituais muito alinhados para você conseguir sobreviver. Uma mensagem importante é a comunicação dentro, seja ela qual for o território, né, no caso dos territórios periféricos mais ainda, né, eu costumo dizer que a gente precisa estar junto. Né, ou seja, o lema da Alvarenga TV é juntos em movimento. Né? Então, por que é juntos em movimento? De fato, o que é legal para a comunidade? O que é bom aqui para o território? O que a gente pode ter como causa para o território? Vamos comunicar, vamos falar, vamos em movimento resolver isso? Transformar, vamos se juntar. Trazer a luz, né? Trazer a luz para aquele problema e vamos resolver, né? Às vezes a gente é mesquinho, né? Ou seja, eu quero resolver o meu problema, eu quero resolver como se diz, o que tá dentro do portão para dentro. Óbvio, isso a gente tem competência para resolver, porque nascemos com inteligência. Agora, do portão para fora, só dá para resolver junto. É assim, ser líder comunitária para mim, na verdade, foi as questões do que eu vivia dentro da comunidade, porque não sabia onde procurar, até mesmo para o meu autoconhecimento, para melhorar aquela situação não só minha, de outras pessoas. Aí foi na época que tinha o Instituto não, a Casa de Cultura e Cidadania dentro do território, onde a Carol Silvestre me convidou para fazer parte de um projeto do Unicef chamado Plataforma dos Centros Urbanos.
em 2008. Aí foi aí que eu me interessei e foquei nesse segmento e achei maravilhoso, porque abriu várias portas, entendeu? Porque eu, como mulher preta, nordestina, chegando em São Paulo, adolescente, e sem conhecimento nenhum, que eu sempre trabalhei como empregada doméstica e não tinha expectativa nenhuma. Então, assim, aquilo que veio para mim era aquilo que eu ia dar para minhas filhas. Então, foi uma oportunidade que eu tive de fazer essa diferença. Não só para mim e minhas filhas, como para a comunidade em si, principalmente para os adolescentes, que sempre foi a minha paixão de trabalhar com os adolescentes. Cada lugar que eu passei foi fundamental para eu construir a identidade minha identidade individual, o que eu sou hoje. Eu acho que eu costumo dizer que nada é por acaso e cada lugar trouxe uma perspectiva diferente para mim, né? Acho que passar pelo Fórum de Cultura me trouxe uma coisa, vivenciar um pouco algumas reuniões me trouxe outras, ouvir as pessoas. Cada pessoa que a gente conversa, que a gente troca, acho que tem uma troca, um aprendizado que foi fundamental para construir minha identidade. Acho que ainda estou num processo ainda de tentar desenvolver, conseguir elaborar o que é tudo isso. Tenho tentado trazer contribuições para as pessoas, para sempre trocar. Acho que uma das coisas é que o conhecimento só para mim não adianta de nada. Acho que é importante eu pensar em como levar isso para as pessoas. E a partir da vivência, né? Porque é isso, às vezes a gente acha, putz, será o que eu faço vai contribuir com outra pessoa? Pior que vai, porque muitas das vezes, a gente que tá fazendo coisa hoje, às vezes a gente também não tem tantas referências de pessoas pra falar, puta, tal pessoa viveu isso. Então acho que é importante a gente também pensar como a gente troca. Acho que eu reflito muito da importância de trocar, de falar da gente, né? Assim, de vocês também trazerem, por exemplo, o processo de como é esse projeto de memória, de construir esse projeto também, pensar em onde isso vai estar, como é fundamental, né? Às vezes a gente faz um projeto com uma perspectiva e ele acaba tomando uma outra proporção, assim, sem que a gente nem perceba, assim, ele vai... Você desenhou um projeto num lugar, putz, eu quero falar sobre isso aqui, aí você vai começando, você fala, putz, não vai dar, eu tenho que ampliar isso. Então, a minha reflexão é que cada lugar, foi primordial, assim, na minha caminhada.